A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Nós desfrutamos de um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Já pela manhã tivemos um alimento espiritual abençoado e, como foi dito, pudemos desfrutar de uma mesa provida pelo Senhor. Então eu tenho certeza que você pôde, juntamente com a sua família, desfrutar de uma bênção maravilhosa da parte de Deus. E que você continuará desfrutando nesse momento, não será diferente. Porque Deus tem preparado algo novo para nós nesta noite. Um maná precioso, que vem diretamente do trono de Deus. Então eu quero pedir para você que você chame o seu familiar, chame a sua família, seus filhos, seu esposo ou sua esposa. Ou se você está sozinho também, não se sinta só, saiba que o Senhor está com você, mas que vocês possam se assentar nesse momento, na frente do aparelho que você está usando, para ouvir, mais uma vez, a voz de Deus falando conosco. Então, enquanto você se assenta, eu já peço que para você abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 67. Enquanto os seus se achegam, que você já possa abrir, já possa, em reverência à palavra do Senhor, prestar atenção naquilo que vai ser lido. Que a palavra do Senhor nos diz assim, através do salmista: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Então, o salmista ele começa aqui trazendo, a princípio aqui lembrando de uma bênção da parte de Deus, da bênção apostólica. Ele fala que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Mas o salmista aqui, esse salmo, de repente dizia respeito aqui da época da colheita, do momento que eles pediam a bênção de Deus para que Deus os prosperasse, para que Deus fizesse com que a terra desse o seu fruto. E o salmista ele pede isso para Deus na certeza de que o Senhor estaria estendendo as tuas mãos. Então ele fala aqui, para que eles estivessem louvando a Deus, para que eles estivessem glorificando o nome do Senhor. E ele vai dizer que então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Ele fala, então glorifica a Deus, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, porque a terra dará o seu fruto, Deus nos abençoará. Mas nós vamos ver aqui que o propósito do salmista nesse tempo, nesse momento de pedir a bênção de Deus, não era um propósito para que eles estivessem desfrutando somente de uma prosperidade. Não é para que eles fossem melhores, para que eles pudessem ter riquezas, mas o salmista pede para que Deus os abençoe, para que aquilo que está no versículo de número 2 se cumpra, que ele fala assim: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O salmista ele pede as bênçãos de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Senhor fosse reconhecido, para que a terra conhecesse o caminho do Senhor. É essa a bênção que ele pede, é por isso que ele pede para que Deus esteja agindo, para que Deus esteja prosperando a terra, fazendo com que a terra frutifique. E se nós olharmos para nossas vidas nos dias de hoje, nós também temos que ter esse mesmo sentimento e o mesmo desejo que o salmista, de pedir a Deus para que Ele nos abençoe,
para que a terra frutifique, para que o alimento não nos falte, para que aquilo que nós temos de comer, de beber e de vestir, seja a nossa alegria e seja motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, para que a terra conheça o caminho de Deus, para que a terra e todas as nações conheçam a tua salvação. Esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o motivo de nós pedirmos para Deus nos abençoar, assim como foi dito pela manhã, através do pastor Igor, que esteve aqui conosco, ministrando, Paulo falando que para ele o viver é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então era isso aqui também o sentimento do salmista, e é esse que tem que ser o nosso sentimento. O salmista tinha aqui para ele, que o viver para ele era Deus, o viver para ele era mostrar, era poder anunciar os feitos de Deus, para que toda a terra conhecesse o seu caminho e a sua salvação. Esse deve ser o nosso desejo, assim como o salmista, para que nós possamos viver para o Senhor, para que nós possamos viver para Cristo, para que nós possamos resplandecer a face de Cristo e anunciar os feitos do Senhor, e as pessoas, ao olharem para nossas vidas e ver as bênçãos do Senhor chegando em nossos lares, na provisão de Deus, eles possam conhecer o caminho que é Cristo e a salvação através da sua morte. Esse é o desejo do meu e deve ser o desejo do seu coração, assim como foi o desejo de Paulo e assim como foi o desejo do salmista, e assim como deve ser o desejo de todos os missionários, que, como foi dito aqui, nós, como igreja, somos missionários, nós temos uma missão, então devemos cumpri-la. E cumprir de que forma? Pedindo que as bênçãos do Senhor estejam por sobre nossas vidas, para que nós possamos anunciar, para que nós possamos mostrar os feitos de Deus, e através disso se possa conhecer a Jesus, o caminho e a sua salvação. Amém? Então peço para que você, nesse momento, no seu lugar, ou se colocando em pé, ou de joelhos, você possa fechar os seus olhos, para que você possa orar a Deus e pedir para que Deus já fale contigo através da palavra que será ministrada através da vida do nosso irmão Marcos Pereta, que trará esse alimento que você e eu desejamos para saciar a nossa fome. Amém? Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, Pai, e nós possamos, Senhor, nos alegrar, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. E que ao pedirmos, Senhor, que o Senhor faça prosperar a terra, é prosperar, Senhor, naquilo que nós temos semeado, prosperar, Senhor, na Tua palavra, para que venha crescer a semente que tem sido lançada, que é a Tua palavra, Senhor, e venha cair em terra fértil, e essa terra, Senhor, seja abençoada por Ti, para que dê fruto, Senhor, e possam conhecer que o Senhor é Deus, possam conhecer o Teu caminho, possam conhecer, Senhor, a Tua salvação, Pai, e nós possamos nos alegrar, nós possamos cantar louvores a Ti, Senhor. Por isso nós nos colocamos nesse momento na Tua presença, Pai, para agradecer, para mais uma vez, Senhor, fechar, ó Pai, os nossos ouvidos, ó Deus, as coisas que o mundo muitas vezes tem nos dado, tem falado ao nosso coração, dizendo que é melhor do que aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Por isso, Pai, que estejamos atentos à Tua voz, que estejamos, Senhor, atentos, Senhor, aos Teus feitos, que estejamos, Senhor, desejosos, ó Pai, de abrir, Senhor, os nossos lábios para Te glorificar. Em nome de Jesus é que eu oro nesse momento, pedindo para que o Senhor use o Teu servo para falar aos nossos corações, Deus,
pois mais uma vez nós ansiamos em ouvir a Tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Daqui a pouco nós voltamos com os avisos. Deus abençoe. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que bênção e que maravilhosa oportunidade é falar da palavra do Senhor, e eu creio também poder ouvir a palavra do Senhor. O tema nessa noite é sendo abundantes na obra. O tema dessa noite é sendo abundantes na obra. Você vai verificar que é uma palavra de motivação para nós, uma injeção de ânimo, e nós vamos ver no texto que nós vamos ler 3 motivos para nós fazermos essa obra, e também veremos o que esse tema, o tema dessa mensagem é a conclusão do texto que nós vamos ler. Além disso, nós vamos ver esses 3 motivos, vamos ler sobre as últimas palavras de John Wesley, a conclusão que Paulo dá ao capítulo 15 de Coríntios, e depois vamos ver 2 perguntas, tentar respondê-las. Depois de ouvirmos essas promessas, será que nós vamos ter motivos para não cumprirmos essa ordem de sermos abundantes na obra? E a segunda pergunta é como ser abundantes nessa obra. E começando, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Diz assim a palavra: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja que o tema é, na verdade, o final do texto. O tema, sendo abundantes na obra, é a conclusão do capítulo 15 de 1 Coríntios, que Paulo deixa. E o que nós vamos ver é que dentro desse texto há 3 motivos. Eu chamei de motivos, você poderia chamar de promessas, de vitórias, enfim, 3 motivos maravilhosos que temos para nós não deixarmos essa obra e, pelo contrário, sermos abundantes nela. O primeiro motivo de sermos abundantes na obra é que, como nós lemos em 1 Coríntios, que nós teremos um corpo glorificado. Você lembra que nós lemos? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que maravilha! Meu irmão, não é verdade que nesse tempo que nós estamos vivendo, uma hora o corpo está tudo bem, mas quantas vezes o corpo adoece,
às vezes uma gripe, um resfriado, e uma semana nós ficamos afastados, nós ficamos de cama. A Bíblia está dizendo para nós que nós teremos um corpo glorificado. Eis um primeiro motivo de nós lutarmos e queremos ver a obra do Senhor em abundância e abundar essa obra. Nós temos uma promessa: o nosso corpo será glorificado. E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versos 36. Olha o que é um corpo glorificado. O versículo 36 diz o seguinte: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Que bênção, que coisa gloriosa! Só Cristo, que passou por essa ressurreição e que tem esse corpo glorioso, poderia nos mostrar o que é. E você veja que ele tocou, ele pediu para ser apalpado, ele falou: olhe para mim, me veja. E ele também disse: olha, tem alguma coisa para eu comer? E ele comeu, diz a palavra, um favo de mel e um peixe assado. Meu irmão, esse corpo glorioso que está nos aguardando é algo tremendo, poderoso. Mas o mais importante não é o fato de que esse corpo não vai ter mais doença. O mais importante é que esse corpo glorioso não tem mais a tendência a pecar. O corpo glorioso não vai mais querer pecar. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Mas sabe o que há algo que me chamou a atenção? Todas as vezes que Cristo se manifestou a esses homens, logo após a sua ressurreição, e isso você vai ver em João no capítulo 21, você vai ver em Marcos no capítulo 16, você vai ver em Mateus no capítulo 28, sabe o que vai acontecer? Logo em seguida, mesmo nesse texto de Lucas que eu li, você vai reparar que logo em seguida ele diz: ide. Logo em seguida, Cristo menciona: olha, a obra não é para parar aqui, a obra é para continuar. Aquele ânimo não poderia ser perdido, mas tem algo maravilhoso ainda a ser dito. Abra, por favor, em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 17 a 21. Versículo 17 diz o seguinte: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas olha o versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser
conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia! Nós lemos a experiência de Cristo ressuscitado, corpo glorioso. Você repara que Cristo foi reconhecido, esse corpo glorioso e que nos é prometido, também vai nos permitir reconhecer-nos uns aos outros. Que coisa tremenda! E o que Filipenses está falando, esse corpo de Cristo será o mesmo corpo que eu e você receberemos. Meu irmão, isso é um grande motivo. Se hoje nós sofremos com esse corpo que tem tendência a pecar, com esse corpo que não aceita as coisas de Deus, com esse corpo que briga, que luta, como Paulo diz, contra as coisas espirituais, nos é feito uma promessa. Nós temos um motivo para nós sermos abundantes na obra do Senhor, e esse motivo é: receberemos um corpo conforme o corpo de Cristo. Eis aí o primeiro motivo. Eu acredito que já deveria ser uma maneira de nós ficarmos animados em continuar fazendo a obra do Senhor de maneira abundante. Não esqueça o tema: sendo abundantes na obra. Há um segundo motivo. O segundo motivo de nós sermos abundantes é que a morte será definitivamente derrotada. Se você recordar os versículos 54 do texto que nós lemos de 1 Coríntios 15, vai dizer: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E Paulo vai mencionar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas ele vai dizer no versículo 57: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só temos vitória no Senhor Jesus Cristo, e porque Jesus Cristo venceu a morte, nos é prometida a vitória sobre ela. Aleluia! Você não acha que isso é uma grande motivação? Você não acha que isso é algo que deve nos animar? A morte está vencida, e foi vencida na cruz, e foi vencida por Cristo Jesus. É fato que muitos passarão pela morte, muitos já morreram, mas, meu irmão, eu dizia a um irmão que é estranho quando um crente cai, quando um crente tomba. É por isso que o Salmo 116, verso 15 menciona: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas não deixa de ser estranho, porque ao mesmo tempo você está triste, ao mesmo tempo você se sente abatido pela morte, pelo distanciamento. Mas que coisa estranha, se essa pessoa morreu no Senhor, você fala: eu perdi para Deus. Eu perdi esse ente querido, mas eu perdi para Deus. E como que eu e você, e como nós podemos ficar tristes? Não é estranho isso? Não é estranho ficarmos tristes e ao mesmo tempo ficarmos alegres? Mas é porque ainda nós convivemos com a morte, mas há uma promessa, há uma motivação, há algo que nos está sendo falado: a morte será definitivamente derrotada. Cristo Jesus já fez isso. Uma frase de Charles Spurgeon, um pastor inglês do século XIX, ele diz o seguinte: nem todos nós teremos o privilégio do apóstolo João, que aprendeu ao seio de Jesus, ou do apóstolo Paulo,
que foi levado até o terceiro céu. Existem alturas no conhecimento das coisas de Deus que olhos de águia e o pensamento de filósofos jamais puderam contemplar. Somente Deus pode nos levar a essas alturas. Meu irmão, tem coisas, tem experiências, tem promessas que ninguém humanamente pode explicar. Como explicar isso para alguém que não crê? Como explicar para alguém que haveremos de ter um corpo glorioso, um corpo como o de Jesus? Como explicar para quem não crê que a morte não é páreo para Deus, a morte não é páreo para Cristo, a morte está vencida e todo aquele que estiver com Deus e todo aquele que estiver com Cristo, ainda que passe por uma morte física, não passará pela morte eterna. Aleluia! Você não acha que isso é uma grande motivação? Você não acha que isso é um ânimo que Deus nos está injetando na nossa vida nessa noite? Mas há mais. John Wesley, um outro pastor inglês, que faleceu no ano de 1791, no dia 2 de março, aos 88 anos, tendo pregado o Evangelho por 65 anos, no leito de morte, olha o que John Wesley vai fazer. Ele vai pedir para se levantar, e enquanto eles ajeitavam as suas roupas, ele vai dizer algo, eu gostaria que você ouvisse e prestasse atenção. Disse John Wesley, pouco antes de falecer: eu louvarei meu Criador enquanto viver, e quando a morte minha voz emudecer, o louvor ocupará as habilidades mais nobres do meu ser. Enquanto durar a vida, mente e coração, ou mesmo a vida imortal, meus dias de louvor nunca cessarão. Feliz é o homem cuja confiança no Deus de Israel está. Ele fez o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Sua verdade para sempre permanece firme. Ele salva o oprimido, o pobre sustenta, e suas promessas não são vãs. Um homem aos 88 anos, com 65 anos pregando o Evangelho, estava motivado. Sabia que poderia fazer a obra em abundância, e pouco antes de morrer, vai louvar, adorar ao Senhor. Meu irmão, devemos aprender com esses homens que Deus colocou na terra. Eu aconselharia que você lesse sobre John Wesley, sobre Charles Spurgeon, e você vai ver que maravilha, homens santos de Deus na terra. Mas, meu irmão, há mais. O capítulo 15, como eu disse, ele vai encerrar no versículo 58 e vai encerrar com uma palavrinha que nós lemos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa palavrinha, portanto, é como se fosse uma conexão. Quem é professor de português saberia explicar melhor, não é o meu caso, mas essa palavrinha indica uma palavra, uma expressão que, usada, conecta uma outra frase, uma na outra, e ela termina como uma conclusão. Você poderia dizer que a palavra, portanto, significa concluindo, conectando. Ora, o que Paulo está, afinal, concluindo, como nós lemos? Lembre-se, nós temos a promessa, a motivação de saber que haveremos de ter um corpo glorioso, haveremos de ter a morte vencida por completo.
Paulo, nesse texto que nós lemos, chega a mencionar que alguns, quando Cristo vier, nem passar pela morte passarão, serão transformados. Que coisa maravilhosa! E há um terceiro motivo. O terceiro motivo está no final desse texto, quando diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe qual é o terceiro motivo? A recompensa para as obras com Cristo. Vou repetir: as nossas obras serão recompensadas. E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versos 28 a 30. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versos 28 a 30. Eu vou ler pausado e eu espero que você esteja prestando atenção. Olha o que diz a palavra. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e filhos, e campos. Agora espera um pouquinho, olha aqui para mim. Se eu parasse aqui, você estaria muito feliz. Se o texto parasse aqui, você falaria: que maravilha! Já nesse tempo eu vou ter mais casas, já nesse tempo eu vou ter mais irmãos, já nesse tempo eu vou ter pai, mãe, filhos, campos. Oh, é algo maravilhoso. E Cristo não pode mentir. Mas, meu irmão, o versículo não termina aí. O versículo tem uma palavrinha: com perseguições. E já não gostei. Essa história de evangelho com perseguição, essa história de evangelho. Aliás, Paulo menciona para Timóteo que aquele que quisesse viver piedosamente com Cristo teria que passar por perseguições. Mas, meu irmão, essa é uma realidade. O cristianismo nesse mundo não é aceito. O cristianismo nesse mundo é algo que incomoda. E Cristo já está nos alertando: você pode ser abundante na obra, você deve ser abundante na obra, mas não esqueça, há perseguições. Mas tem algo ainda tremendo, porque o versículo não acabou. O final do versículo 30 desse evangelho que eu li diz assim: e no século futuro a vida eterna. Uau! Cristo está falando o quê? Já nessa terra experimentaremos a sua graça, a sua misericórdia, experimentaremos sim a sua intervenção a nosso favor. Tudo isso é grande, tudo isso é tremendo. Além disso, ele menciona com perseguições. Deus não esconde nada de nós. Você que está vindo ao Evangelho, você que está há anos no Evangelho, você já sabia que esse Evangelho é um Evangelho de perseguição, mas no meio da perseguição, Cristo é conosco, a vitória dele é conosco. Mas tem algo maior ainda. Depois de tudo isso, no século futuro, a vida eterna. Meu irmão, eu estou falando de 3 motivos: um corpo glorioso, a morte definitivamente vencida, e agora está falando de recompensas. Deus vai nos recompensar, meu irmão. Se é que nós poderíamos pedir algo para o Senhor, mas a palavra dele nos dá isso.
nos permite crer nisso, de que haveremos de receber os galardão do Senhor. E meu irmão, eu vou separar apenas 4, porque são muitos, e você pode abrir em Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse no capítulo 2, eu vou mostrar apenas alguns desses galardões, algumas dessas promessas. Olha Apocalipse no capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 11 de Apocalipse 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versículo 26. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia. Meu irmão, eu acredito que se você fizer uma busca na Bíblia, você vai ver muito mais. Aliás, o que eu citei apenas a promessa para a primeira igreja, para a segunda igreja, para a terceira igreja, para a quarta igreja do Apocalipse. Eu nem li as outras. São promessas que Cristo, que Deus na sua palavra deixou. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas Paulo, meu irmão, diz algo para nós sermos firmes e constantes. E como nós sermos firmes e constantes nesse tempo? Meu irmão, há um casamento que deve ocorrer. Se temos esses motivos que a palavra nos deu, teremos um corpo glorioso, a morte definitivamente será vencida, as nossas obras serão recompensadas. Como então nós não prosseguimos? Como então nós não cremos e não fazemos a obra do Senhor? Mas você pode me perguntar, mas como ser abundante no Senhor? E é esse casamento que eu vou mencionar. Querer viver na palavra sem o Espírito de Deus é tornar-se legalista. Mas querer viver uma vida com o Espírito Santo sem a palavra é correr o risco de tornar-se um fanático e viver no misticismo. Vou repetir. Como ser abundantes na obra do Senhor? Um casamento precisa ocorrer. Querer viver na palavra sem o Espírito de Deus é tornar-se legalista. Mas querer viver uma vida com o Espírito Santo sem a palavra é correr o risco de tornar-se um fanático e viver de maneira mística. Meu irmão, o que Deus está mostrando para nós nessa hora, nessa noite, é que não podemos ficar longe da sua palavra. Não podemos esquecer da comunhão com Ele mesmo na oração através do seu Santo Espírito. Você quer ser abundante na obra do Senhor? Há necessidade de ocorrer um casamento, o casamento da palavra com o Espírito Santo. Um não vive sem o outro.
Se você viver somente a palavra e esquecer da comunhão com Deus, você corre sério risco de virar um legalista. Mas se você achar que pode viver uma vida no Espírito, sem conhecimento da palavra, então, meu irmão e minha irmã, você e eu corremos o risco de vivermos no misticismo. Concluindo, você veja que Paulo falou de obra, e nós estamos numa noite para que nos lembrando das missões e da obra do Senhor. O evangelismo é um braço, o evangelismo é uma obra a mais que devemos fazer, e nós não vamos conseguir fazê-lo, e nós não vamos ter uma vida que queira levar ao Senhor a outras pessoas, se nós não tivermos o conhecimento do que a palavra nos promete, se nós não tivermos a revelação através do Espírito que essa palavra diz a nós. Veja que Paulo mencionou um corpo glorioso, Paulo mencionou uma vitória definitiva sobre a morte, e Paulo menciona que toda obra que fizermos para Deus será recompensada. Concluindo, portanto, sendo abundantes na obra do Senhor, porque temos esses 3 motivos, porque é um mandamento sermos firmes e constantes. E meu irmão, eu poderia dizer outras coisas, outros motivos e outras promessas. Ele vai voltar, Jesus disse que vai voltar. Pedro, 2 Pedro capítulo 2 verso 11 diz o seguinte: nesse mundo estamos de passagem. Em Colossenses diz o seguinte: porque qualquer coisa que fazemos para a sua glória. Colossenses capítulo 3 versos 23 e 24, ou seja, nós não fazemos o que fazemos para qualquer pessoa, o fazemos para Deus. E concluindo, em Tito, no capítulo 2, verso 14, Tito, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Você e eu somos especiais para Ele, sendo abundantes na obra do Senhor. Há uma ordem de sermos firmes e constantes. E nesse último versículo que eu li de Tito, capítulo 2, verso 14, Deus falando que nós fazemos parte de um povo especial, que foi adquirido e para fazer essas boas obras. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, que você permitisse que o Espírito de Deus falasse com você, que o Espírito Santo que inspirou essa palavra, que inspirou a Paulo a escrever essa palavra, que o Espírito de Deus falasse com você agora. Se você esqueceu tudo o que eu disse, mas se você se lembrar das palavras que foram lidas, dos versículos, eu creio que isso é suficiente para mantê-lo animado, para mantê-lo desejoso de fazer a obra com abundância, com alegria, porque nós não estamos fazendo para qualquer pessoa, nós estamos fazendo para Ele. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, como nós recuarmos? Como nós poderíamos recuar? Se temos a Tua palavra, se temos as Tuas promessas, se temos esses motivos tão poderosos,
de que haveremos de ter um corpo como o teu, de que haveremos de ter uma vida eterna, a morte vai ser vencida, de sabermos que aquilo que estamos fazendo, ainda assim haveremos de ser recompensados. Oh Senhor, nós não merecemos. O que Cristo fez é glorioso demais. O que Cristo fez é tremendo demais. Nós queremos nesse momento dizer glórias a Jesus Cristo, glórias pela obra de Cristo. Mas Senhor, nós aceitamos, nós entendemos que isso que o Senhor tem feito, que isso que o Senhor tem prometido é algo tão maravilhoso que nós podemos nos animar, nós podemos nos levantar e dizer: sim, Senhor, nós queremos fazer a tua obra, nós queremos fazer essa obra porque nós cremos, não estamos fazendo para qualquer um, estamos fazendo para ti. Senhor, eu oro a favor de mim mesmo, oro a favor de cada irmão, de cada irmã, que o teu Santo Espírito, nesse casamento maravilhoso com a tua palavra, não nos permita esquecer, não nos permita esfriar, antes nós nos ergamos em ti. Nós oramos isso, Senhor, no nome de Jesus, amém. Uma ótima noite para os irmãos e para as irmãs. Deus os abençoe em Cristo, amém. Amém. Palavra maravilhosa da parte do Senhor para nossas vidas. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Palavra maravilhosa. É por isso que nós somos ministrados dessa forma e que o Senhor veio falando através da vida de Paulo, e que nós pudemos ouvir que o viver é Cristo, porque nele é que nós somos mais do que vencedores. Amém? Então eu quero continuar te animando a permanecer firme nesta obra. Não desista, não pense que não vai valer a pena, não pense que o que você está fazendo é em vão, não. Pense que você está fazendo algo por aquele que se deu por você, por aquele que te chamou e te amou de uma forma incondicional. Então viver para Cristo é poder transparecer, é poder deixar o brilho de Cristo resplandecer em nossa face. Viver para Cristo é cumprir o ide do Senhor. E falar assim como Isaías falou quando, no momento em que foi perguntado: a quem enviarei? Isaías disse: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. E eu e você podemos ser enviados. Ou eu e você, nós podemos enviar. Então, assim como foi dito pela manhã, que o Lucas lembrava que a semana passada nós já lembramos que este primeiro domingo é o domingo missionário, é o domingo de missões. Eu espero que você tenha separado com amor aquilo que Deus colocou no seu coração para você ofertar, para que a obra dele venha a ser expandida, para que o reino seja implantado nessa terra, através da vida daquele que ele escolheu para pregar as boas novas, tanto aqui quanto fora daqui. Então que você possa, na sua oferta missionária, como já é o combinado, se for numa transferência, num depósito que você for fazer, você possa fazer a sua oferta com o final 5, né? 5, 25, 35, 55, 105, e nós vamos saber que ela é destinada para missões. Se você trouxer aqui, é só você colocar no envelope ali na frente, que é de missões, e nós sabemos.
mas que você possa ter essa alegria, essa disposição em contribuir e continuar contribuindo com seus dízimos e com as suas ofertas, porque é isso que tem sustentado essa obra. É isso que tem feito com que Deus se levante do seu trono em amor a mim e a sua vida, para poder trazer esse alimento precioso e para poder nos livrar, nos guardar, nos sustentar, enquanto nós estivermos aqui. Porque um dia, como foi dito, nós teremos os nossos corpos transformados e teremos as nossas, como se diz, as nossas promessas cumpridas. Teremos os nossos galardões que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Então eu quero aqui agora já passar para os irmãos a nossa agenda da semana. Na segunda-feira nós continuamos com a nossa Hora da História, às 10 horas da manhã. Toda segunda é lançado um vídeo para as crianças. Eu sei que às vezes possa acontecer de ter alguma criança que esteja na frente do computador e se distraindo com um desenho, até mesmo na televisão, né, que hoje é smart, e possa estar assistindo o desenho, possa estar assistindo alguma outra coisa. Mas ensina o seu filho, ensina a sua filha que ele vai ter tempo de sobra para isso. E ele vai poder desfrutar desses momentos de alegria e de diversão. Mas que a prioridade é aquilo que Deus tem trazido, é aquilo que Deus tem dado. Então ensine ele a valorizar o tempo para Deus, a valorizar a obra do Senhor. Esses irmãos têm se disposto em pregar, em anunciar o Evangelho, porque isso é uma pregação, é anunciar, através de uma história, só que para as crianças, e que também edifica as nossas vidas, se nós prestarmos atenção. Então, incentive seu filho, coloque ele na frente da televisão ou na frente do computador, para que ele possa desfrutar desse momento, da Hora da História. Terça-feira, as irmãs têm tido uma live às 15 horas, que tem sido uma bênção. Mulheres aos pés do Mestre. Elas não deixaram de buscar e não deixaram de fazer a obra. E tem sido momentos especiais com mulheres que têm sido convidadas para falar da obra, para falar das suas vidas, falar de experiências, e que tem edificado. Tem edificado até mesmo vida de homens que têm entrado lá e têm assistido. Amém? Então que você possa também ter esse tempo para Deus, que você possa desfrutar da graça do Senhor. Quarta-feira temos sido alimentados também pela palavra do Senhor através da vida do pastor Helder, nos ensinamentos. Deus tem nos trazido ensinamentos através da vida do pastor Helder, falando a respeito da igreja. Quinta-feira, Vinícius Pereira tem lançado ali na série Te Faço um Desafio, né? Ele tem lançado os vídeos que tem sido bênção para nós. Essa semana ele falou a respeito da murmuração, a respeito daquilo que nós falamos, da reclamação. Então tem sido momentos preciosos que Deus tem usado, né, vidas para falar aos nossos corações. E como foi anunciado, nós temos tido a nossa sexta-feira de oração presencial já. E os nossos pedidos continuam, permanecem. Nós continuamos orando pelos nossos pastores, tá? E continuamos aí com os pedidos que têm chegado até nós. Então que você possa dobrar o seu joelho, que você possa ter esse momento também na presença de Deus e continuar intercedendo pelos que necessitam. E sábado, live dos adolescentes. Então, como nós retornamos com a nossa reunião de oração, né, nós estaremos fazendo todo sábado, um sábado sim, um sábado não. Vai ter a reunião dos adolescentes, um sábado dos adolescentes e outro dos jovens. Então que vocês possam prestar atenção nos anúncios agora e falar para os seus filhos ficarem atentos, para que eles possam continuar desfrutando desse trabalho. E também temos a lista de aniversariantes, que já foi lançada no grupo. Se você está atento, aí foi lançada no grupo já no sábado. E nós estaremos orando pelos nossos aniversariantes hoje, que você vai olhar ali, um dos aniversariantes que estão nessa lista
nesse primeiro dia é o nosso pastor. Tá? Não estou esquecendo do restante, mas estou fazendo menção dele porque a Bíblia fala para a gente que nós devemos dar honra a quem tem honra. Então vamos continuar orando pelo nosso pastor, para que Deus continue sustentando. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos, nesses momentos, tirar um tempinho para poder ligar para os irmãos, para podermos abençoá-los e podermos dar parabéns. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos dado, Pai. Tempo precioso, Senhor, um tempo que nós muitas vezes desdenhamos, deixamos passar, mas que vemos nesse momento que o Senhor tem tratado e trabalhado conosco, Senhor, através desse isolamento, que há uma necessidade, Senhor, de nos colocarmos aos Teus pés. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor não deixou, não nos desamparou, não nos deixou, Senhor, perdidos nessa situação, mas o Senhor tem nos dado a direção necessária. Também quero pedir para que o Senhor esteja estendendo as tuas destras por sobre a vida daqueles que completam mais um ano de matrimônio, mais um ano, Senhor, de aniversário, ó Pai, de vida, Senhor, na tua presença. Todos aqueles que o Senhor, ó Deus, tem sustentado, Pai, assim como o nosso pastor, ó Deus, que completa mais um ano de vida, Senhor, neste dia. Toma, Senhor, cada um em tuas mãos, que as tuas bênçãos sejam estendidas por sobre todos, e como representante desses aniversariantes é que nós lembramos do nosso pastor. Assim nós oramos, gratos por tudo, pedindo para que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor continue a ter misericórdia e que o Senhor levante o rosto sobre ti. E que sobre ti Ele continue a levantar o rosto e a te dar a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Junto nós dizemos, amém. Deus abençoe, uma semana de bênção e de vitória.